Beleza, vamos começar aqui agora. Já são 7h10. Então, é, boa noite, né? Obrigado por terem vindo aí. É, hoje vamos começar aqui a parte 3 das aulas de C. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como modularizar melhor o nosso código, né? Até agora a gente foi programando tudo em um arquivo só. E o problema de programar sempre em um arquivo só é que isso causa é, é, que causa uma repetição de código, né? Por exemplo, você poderia fazer uma, uma biblioteca, fazer um programa que tenha implementado listas encadeadas, ou um hash map, ou não sei, uma lista dinâmica, ou sei lá, qualquer coisa. Pelo fato de a gente estar fazendo tudo num arquivo só, a gente meio que perde essa capacidade de reutilização do código. Então é importante que as pessoas saibam como utilizar mais de um arquivo, usar vários módulos diferentes num mesmo projeto, para que elas consigam reutilizar código. Então aqui para começar eu vou fazer uma pasta aqui com a MKDIR. Aqui eu estou no meu home aqui do meu WSL, cd tio aqui, você vai ir aqui para a home. Você pode programar também no seu Linux. WSL é nada mais do que um Linux no Windows. Então você pode acompanhar dessa maneira também. E então eu vou criar aqui um diretório aqui que vai ser aula 3. Dá um cd aula 3 e entrar. Aqui eu vou criar um arquivo chamado main.c com o vim, e aí eu vou colocar as coisas básicas aqui. stdio.h main. Só conferir uma coisa aqui na gravação. Tá sendo a voz aqui. Só pra certeza. É... E por enquanto só isso. Só isso? Não. Deixa eu colocar aqui. Que função poderia ser, hein? Deixa eu pensar. É... Sei lá, fatorial. Vou fazer fatorial aqui, então. Fatorial. Então a função vai fazer fatorial, então ele vai ter. Vai receber um número aqui. Fazer ela recursiva. Se não é igual a 1, então ele retorna é, retorna 1. Caso não, ele vai
multiplicar o número atual vezes o próximo número. Você quer fazer fatorial. Deixa eu copiar isso aqui e botar aqui em cima. E aí vamos executar só para ver se está funcionando. Vou fazer um printf aqui. Fatorial de 10. Fazer um, sei lá, de 5. D. Porcentagem D. E ele vai receber o valor do fatorial. 10. Okay. Isso aqui deve fazer a coisa. Aí eu só vou executar do jeito que está para testar. E depois eu vou mudar essa função fatorial para um outro arquivo. Para a gente ver como é que a gente vai fazer isso. Dois pontos W. Dois pontos Q. Para compilar é make o nome do arquivo. Eu fiz... Qual é o nome do arquivo mesmo? main.c. Make main.c. Opa, só make main. Ele criou mesmo, então vamos escrever ponto barra main. E ele vai dizer que fatorial de 5 é isso aí. Caraca, é isso tudo? Calma aí, tá certo isso? Vou colocar um número mais safe aqui. Não, eu botei 10, cara, meu Deus. Tá, agora sim. Tá, fatorial de 5, ok. Eu vou executar de novo aqui. 120, ok. Tá. 5 vezes 4 dá 20. Acho que dá certo. Então é isso mesmo. Então, ok, eu fiz. Opa. Então eu fiz essa parada aqui, né? E agora o que eu quero é. Digamos que eu esteja fazendo uma biblioteca que tenha muitas funções de matemática. Uma das funções que tem é a função de fatorial. Então eu vou copiar isso aqui. Deixa eu só testar se copiou mesmo. Não. Não, não está copiando. Ok. Tá, e aí. Tá, ok, eu acho que vou fazer assim mesmo. Vou deletar isso aqui e fazer um outro arquivo. Vou chamar de lib.c. E aqui dentro vai ter o código. Ok. E aí eu salvei.
sair aqui. Então eu tenho esses dois arquivos, o libc e o main.c. A gente tem algumas maneiras de compilar os dois. Então, a primeira maneira que eu vou explicar é usando o vamos lá, calma aí. Deixa eu abrir aqui o main.c. Ou melhor, deixa eu primeiro mostrar assim. Calma aí. Você pode compilar, basicamente, você pode fazer assim, com o comando de sc. E aí você pega o main.c e o lib.c menos O e aí a saída. Então, saída. Então, o número de saída. Agora, eu acho que isso aqui não vai funcionar. A pior que ele até que funcionou. Né? Mas, olha aí, ele pegou os dois arquivos e realmente conseguiu executar aqui. O único problema aqui é que ele deu esse erro aqui. Por que ele deu esse erro? Em C, quando você tem quando você quer acessar uma função de um outro arquivo, você precisa dizer pelo menos a, a, a base da sua função que você está querendo chamar no próprio arquivo que você está tentando chamar essa função. Como assim? Deixa eu abrir aqui. Eu estou chamando esse fatorial aqui, mas ele não sabe que fatorial que eu estou querendo acessar. Quando ele vai compilar e depois linkar, que é um processo de ligação entre os arquivos, ele precisa saber que tipo de função fatorial que ele tem que encontrar. Para ele fazer isso, a gente tem que dar uma dica para ele. E aí a gente vai fazer desse jeito. Então, aqui em cima, antes de eu chamar, eu vou dizer o tipo de retorno da função fatorial e o tipo de parâmetro que ele também recebe. Então, vou colocar num. E eu não coloco o corpo, eu coloco ponto e vírgula no final. Então agora, se eu salvar isso, quando eu compilar de novo, caso ainda deu ainda deu erro aqui, calma aí. Função da implícita. Fatorial. Não, na real ele tá. Acho que é outra coisa isso aqui. Deixa eu até clicar aqui nesse daqui, que ele me dá uma. Ele dá um linkzinho aqui, calma aí. Calma aí. Ah tá, porque eu botei factorial sem querer. Ok, tá.
Era só isso. Então agora sim, compilei e deu bonitinho. Então se eu rodar a saída, ele deu 120. Então toda vez que você quiser chamar a função de fora, você tem que pelo menos dizer é, como é que ela se parece. Você não precisa botar o corpo, mas você pode fazer isso aqui. Uma outra maneira de você compilar isso daqui, em vez de você fazer isso aqui direto, né, você está compilando o main.c e o lib.c, os dois de uma vez. Isso é um problema, porque toda vez que você, mesmo que você não tenha modificado o lib.c, ou você não tenha modificado o main.c, toda vez você vai ter que compilar os dois, toda vez. Então é importante, é algo legal fazer, se a gente conseguisse compilar só um deles por vez e depois juntasse eles de alguma maneira, porque aí isso economizaria processamento. Toda vez compilar é um pouco ruim, né? Demora. Programas em C demoram para compilar, né? Comparado a algumas outras linguagens que tem por aí. Então, uma maneira de você fazer isso, fazer uma pré-compilação, por você transformar esse main.c e o lib.c primeiramente em arquivos .o. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou primeiro compilar o main.c. Para compilar ele para um arquivo .o, você escreve gcc "-c" e o nome do arquivo. Quando você fizer isso, ele vai criar um arquivo .o aqui na pasta. Esse arquivo .o é uma versão compilada desse main.c. Só que você não consegue executar ele ainda, né? Porque lembrando, a gente dentro do main.c ele não tem a definição da função fatorial, né? Então quando ele se por acaso você arrumasse uma maneira de executar o .o, ele não ia funcionar porque ele não ia encontrar o fatorial, porque não está ali dentro. Então ele é só é uma compilação sem linkagem, né? Linkagem é o processo de juntar esses arquivos .o. Então agora eu vou compilar o lib.c e aí ele vai criar o lib.o. E quando eu quiser transformar isso aqui num executável, eu vou escrever gcc aí main.o, aí lib.o, -o, saída. Aí ele compilou para o arquivo final e isso é executável. E agora a gente tem o nosso programinha funcionando. Ok? Vocês entenderam? Pô, a Davi entrou. Tá mutada. Isso é basicamente isso daqui. Então, tá travando? Certo. Eu vou continuar aqui então. Aí
Você tá querendo dizer o computador tá travando ou é a minha voz que tá travando? Quer dizer, minha conexão tá travando. Eu acho que os dois, né? Sei lá. Enfim, eu tô gravando aqui, então. E dessa vez deve dar tudo certo. Então depois você vê aí. É, então, ok. Então, o que que eu falei? Então você tem. É sua internet, né? Certo. Então você tem duas maneiras de compilar. Você pode compilar diretamente com GCC assim. Ele vai compilar os dois arquivos .c de uma vez. Isso é ruim, às vezes, especialmente em programas grandes, porque você vai compilar os dois programas, os dois arquivos, todas as vezes que você fizer alguma coisa. Fizer uma modificação em qualquer um deles, no caso. O que é melhor é que você compile esses arquivos individualmente, porque aí a única coisa que você vai precisar é conectar eles. Ou seja, fazer as funções funcionarem entre si. As funções deles funcionarem entre si. E variáveis também, né? Depois eu vou mostrar como é que funciona com variáveis em mais de um arquivo. Então, para você fazer essa compilação de um arquivo específico, né, você escreve gcc-c e o nome do arquivo e ele vai gerar um arquivo .or, que é um arquivo compilado desse arquivo. Então, e depois você pode usar o gcc novamente para gerar uma saída executável com esses arquivos .or. Okay. Agora voltando aqui pro main.c. Então, que a gente fez esse fatorial aqui, né? A gente definiu ele aqui em cima. Uma coisa que talvez você tenha notado é que, por exemplo, a função printf, você, você não teve que fazer isso aqui antes, né? Ela também é uma função externa, né? Ela não é uma função que já vem direto, né? Não funciona direto, né? Você também precisa, em teoria, definir a função printf antes de usar. Beleza, Sabrina, tá certo. Em teoria, você precisa também de fazer isso. A única questão é que a gente tem uma maneira de simplificar essa questão de definir as funções anteriormente, que é usando os includes. Ou melhor, os cabeçalhos, né? Que aí você usa eles com includes. Os cabeçalhos, eles contêm todas essas definições aqui de funções que você possa precisar. Só que toda vez que você precisar de usar ele, essa função, você você não precisa escrever ela inteira de uma vez. Ela inteira de uma vez não. Escrever todas as funções na mão. Então você pode criar um arquivo de cabeçalho e basicamente o arquivo de cabeçalho faz quando você usa esse include, ele vai pegar tudo que tiver naquele arquivo de cabeçalho e colocar aqui no topo do seu arquivo.
como se você tivesse escrito mesmo. Então eu vou até fazer aqui para vocês entenderem. Então, eu vou fazer aqui um arquivo de cabeçalho, eu vou chamar de lib.h, porque ele vai ser um cabeçalho para a nossa biblioteca. O cabeçalho de lib.h ele vai conter a definição da função ou das funções que tem dentro da nossa biblioteca. Então aí a gente vai botar aqui. No caso só tem uma, né? Então vai ser int fatorial int num. Ok, é isso. Só isso que vai ter aqui. Vou fechar. E agora eu posso voltar aqui para o main.c, tirar esse int fatorial e colocar include. E aqui em vez de botar esses maiores, esse maior e menor, você coloca entre aspas assim, o caminho para onde que está esse cabeçalho, esse arquivo de cabeçalho. No caso ele está no mesmo na mesma pasta que está esse main.c, então só vou botar aqui direto e .h. Agora eu vou compilar eles aqui, compilar do jeito que eu tinha ensinado. No caso eu só vou compilar só o main.c, né? Porque é só ele que mudou. E agora eu vou compilar o geral, né? Pronto. Se eu executar aqui saída, ele está funcionando normalmente. Isso daqui, esse arquivo de cabeçalho aqui que eu criei, ele é muito útil quando você tem muitas funções. Então, quando você tem muitas funções que você precisa de ter acesso a elas, o que não é o caso daqui, né, mas eu tive que fazer isso para... Eu fiz só uma só para mostrar. Isso que se torna muito útil. E você pode ter quantos arquivos de cabeçalho você quiser aqui. Inclusive você pode incluir cabeçalhos dentro de outros cabeçalhos. Você pode colocar, se você tivesse, por exemplo, eu poderia pegar esse include stdio.h e colocar no lib.h. Vou fazer isso. Então ele vai meio que, por meio do lib.h, esse arquivo que eu estou acessando agora, esse código, vai ter acesso ao printf. Porque ele vai acessar indiretamente por meio dele, né? Então eu posso colocar aqui include stdio.h. Então se eu fizer isso aqui, compilei, então ele, olha aí, então ele funcionou. É, e agora a gente só tem um include só. Então o que isso aqui fez? Basicamente isso aqui tudo é a mesma coisa do que isso aqui. É a mesma coisa. Então ele vai substituir por isso aqui. E por consequência, esse stdio.h ele também tem um monte de coisa dentro dele. Que está sendo. Que quando esse programa é compilado, é substituído por umas coisas que tem dentro ali. Se eu pesquisar aqui na internet,
stdio.h é source code. Ó, esse aqui é o código do stdio.h. O que tem dentro aqui? Tem um monte de comentários, tem alguns macros. Isso vai ser uma das próximas coisas que eu vou explicar como é que funciona. Struct. E aí vamos ver. Tem aqui vamos ver. stdin. Então aqui, ó, ele tem. Ele está definindo o printf aqui, né? Ele está definindo de uma maneira diferente porque ele está usando macro aqui, né? Com esse macro xfun. Mas dá para você ver que ele está definindo o printf, scanf. E quando a gente usa o include stdio.h, é isso que aparece no topo do nosso programa. E é assim que a gente consegue compilar as coisas, né? Isso aqui é muito bom mesmo. Deixa eu reverter isso. E agora a gente vai ver outra coisa relacionada à modularização de programas C. Se eu vim aqui no lib.c, então digamos assim que aqui tem. Opa, aqui vai ter uma variável global que por acaso tem, sei lá, resposta. A resposta é 42. Eu tenho essa variável aqui que está nesse arquivo. Essa variável ela não é acessível por outros lugares. Ou melhor, ela é acessível, né? Ela é acessível, mas vocês vão ver aqui, calma aí, deixa eu salvar isso aqui. Aproveitar e dar uma compilada nesse lib.c, porque eu não vou mudar mais nele por enquanto. Eu vou mexer no main.c. Então aqui eu quero escrever um número, a resposta. Como é que eu tenho acesso à resposta? Então, aqui em cima, ou no cabeçalho, no caso, eu vou deixar aqui por facilidade, né? Mas você pode colocar isso no cabeçalho. Você também precisa definir essa resposta. E aí, como é que você faz? Você diz aqui a variável resposta. E antes disso daqui, você vai colocar uma nova palavrinha que é externe. O que esse externe diz pro nosso compilador? Que essa variável veio de fora. Está vindo de fora e você está tentando acessar ela aqui dentro. Então, quando ele for tentar linkar
os arquivos .o, ele vai encontrar isso daí em outro lugar. Então eu vou sair aqui de novo, compilar o lib.c. Opa, não é lib.c não, main.c. Eu vou compilar tudo aqui de novo. Opa. E aí, vou rodar a saída e olha aí, a resposta é 42. Ele conseguiu ver que tem essa variável do outro arquivo e ele conseguiu extrair ela de lá. Ok. Que, basicamente isso. É, outras coisas que você pode fazer por exemplo, digamos que você tenha definido um struct aqui dentro. Struct pessoa. Então, a pessoa tem nome, a pessoa tem idade. Obviamente, isso aqui também não é acessível pelo main.c, ou por qualquer outro arquivo .c. Quando você tentar acessar esse struct, a mesma coisa que você vai ter que fazer aqui. Então você vai ter que escrever aqui struct pessoa. Assim aí esse arquivo sabe que a pessoa existe e que está definida em algum lugar. E aí ele vai procurar e ele vai conseguir compilar caso você tenha usado esse struct externo. E lembrando que isso aqui também pode estar no include. E é o que eu vou fazer. Include não, no cabeçalho. Eu vou colocar aqui no lib.c, no .h, melhor. Então tem o struct pessoa. E também temos o externe int resposta. E é isso. Se eu compilar, ele também vai funcionar. Para finalizar a aula de hoje, que é basicamente sobre isso que eu gostaria de falar, eu vou falar um pouquinho sobre macros. E eu vou aqui entrar no main.c. Os macros são os seguintes. O include poderia é um macro também, é um tipo de macro. Os macros ou melhor, né? Não sei dizer se include é considerado macro. Provavelmente é. Os macros eles são definidos dessa maneira. Então hashtag define. O nome do macro. Eu posso colocar aqui, sei lá, pi. E depois você coloca o valor dele. 3.41.
E eu não lembro o resto. Vamos copiar aqui. Aqui, vamos lá. Olha aí. Como é que funciona os macros? Esse pi aqui é basicamente... Eu posso fazer isso aqui. Então, ele vai funcionar como se fosse uma variável constante. Valor de pi. Ele vai basicamente funcionar como uma variável constante. Então, se eu executar isso aqui... Opa. Tem um problema no li.c. Isso aqui. Pronto, agora tá certo. Li.c, deixa eu compilar o outro também. E aí vamos sair daqui. Sair. Então aí ele mostrou aqui o valor de π, que é esse valor aqui. Também pode ser. O que isso aqui fez? Basicamente, ele é como se fosse uma variável constante, só que a diferença é que esse valor aqui, ele é substituído, literalmente substituído, durante a compilação por isso. Então, em todas as ocasiões em que tiver escrito π, esse valor inteiro vai ser colocado como substituição. Enquanto em variáveis, a variável só está em um lugar só. Né? Você poderia definir aqui π aqui também. E ela só vai estar aqui. A única coisa que... A única diferença que tem é que aqui ela tem um lugar só. E aqui você está só referenciando ela. E aí... então, as variáveis literalmente guardam alguma coisa dentro dela. Enquanto os macros, eles só servem para substituir. E para marcar coisas também. Uma das utilidades de macros são para você definir comandos de pré-processamento. Na verdade, esse é um comando de processamento, né? Mas para você controlar outros comandos de pré-processamento. Então você poderia, por exemplo, no caso, a gente tem esse macro que é o pi, mas a gente poderia ter um outro macro chamado A, sei lá. A. Esse macro A, ele serve para uma coisa muito específica, que é definir se esse código específico aqui embaixo vai ser compilado ou não. Tem um comando de pré-processamento chamado ifdef. E aí ele termina com inddef. Inddef. Indif é isso. O que isso aqui vai fazer? Então, se tiver um define A,
ele vai compilar isso aqui. Ele vai deixar isso aqui no código. No caso, vamos ver se ele funciona. Eu vou compilar isso aqui de novo. Vamos ver. Realmente funcionou. Funcionou. Ele saiu aqui o valor de pi. Se eu tirar aqui esse definear, o que isso faz? Esse aqui. Esse aqui. Ele não botou o, o, o código lá, que estava dentro do ifdef. Isso daqui é útil para uma questão específica. Quando a gente faz um include, toda vez a gente... O que acontece é que ele vai substituir o código que está ali dentro. Ou melhor, substituir esse código do include pelo código do cabeçalho. Mas o que acontece se eu colocar várias vezes? Vamos ver o que acontece se eu colocar isso aqui várias vezes. Ele ainda funciona. Mas toda vez que eu faço isso daqui, de repetir o lib.h, é mais uma quantidade de código que quando eu precisar compilar, ele vai ter que analisar. E em programas muito grandes isso se torna um problema. Porque é o mesmo pedaço de código está sendo redefinido muitas vezes. E isso é mais um problema para tempo de compilação. E o que os programadores mais experientes fazem? Eu vou sair aqui e vir aqui para o lib.h. Então, em vez de eu botar só o código aqui do cabeçalho direto, antes eu vou colocar um if, no caso um ifndef, e aqui um endif, e vou colocar lib. O que isso aqui vai fazer? Você vai encontrar isso em muito lugar. É o seguinte, o ifndef ele vai rodar, ele é exatamente ao contrário do ifdef. O ifdef ele deixava o código lá caso fosse definido a variável não, o macro que você botasse lá. O ifndef é o oposto. Se não foi definido, execute isso daqui. Deixe isso aqui no código. Então, se o lib não foi definido anteriormente, defina o lib e rode tudo isso daqui. Então, para que serve isso daqui? Então, digamos que a gente tem lá no nosso código lá, a gente incluiu esse lib.h muitas vezes. Então, é como se a gente tivesse isso aqui muitas vezes, um atrás do outro. O que acontece? Quando ele rodar isso aqui da primeira vez, ele vai definir o lib e vai deixar esse código todo aqui dentro. Vamos ver todo esse código daqui, né? Quando ele chegar da segunda vez aqui, ele vai checar e ver que o lib já foi definido. Então ele não vai colocar mais essas coisas aqui. E a mesma coisa isso daqui. Então isso aqui é uma proteção dentro do nosso código para que as coisas não sejam definidas mais de uma vez.
por meio dos nossos cabeçalhos. Se a gente voltar aqui e olhar o stdio.h, eles fazem a mesma coisa. Então, o ifndef stdio.h, e aí tem um outro aqui, ifdef C++. Então, eles usam muito isso daqui para evitar a repetição de código. E é basicamente isso. Outras curiosidades, né? Você poderia definir o fatorial aqui direto, né? Você poderia definir essa função diretamente aqui, o struct também. O único problema é que, novamente, né, você estaria recompilando, né, essa coisa, né? Você está colocando isso. O cabeçalho ele é basicamente ele é substituído no topo do código, né? Então, se você colocar essa definição aqui, né, do fatorial aqui assim, escrevesse o que fosse aqui dentro, toda vez que você importasse, ou melhor, incluísse esse cabeçalho, você colocaria esse código mais de uma vez. Então ele ia ficar compilando isso aqui várias vezes. E isso é um problema que a gente estava tentando resolver. Então por isso que eu não fiz dessa maneira. Caso você estivesse perguntando e já tivesse visto isso outra vez. Às vezes isso é bom, às vezes é ruim. Você pode pesquisar e ver que situações você poderia usar isso. E, e por enquanto é isso. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.